Meu marido e meu irmão me traíram de maneira inimaginável. Mas minha vingança foi ainda mais devastadora. Meu nome é Emma, tenho 32 anos. E por mais que minha vida hoje esteja marcada por cicatrizes invisíveis, ainda me lembro de quando tudo parecia simples. Cresci em uma família de classe média, numa pequena cidade onde todo mundo conhecia todo mundo, e durante muito tempo eu acreditava que a felicidade era algo garantido, como um direito natural que ninguém poderia me tirar. Eu era a filha mais velha, mas nunca me senti sozinha porque tinha ao meu lado meu irmão, James, apenas 2 anos mais novo que eu. Desde a infância éramos inseparáveis. As pessoas sempre diziam que não parecemos apenas irmãos, mas melhores amigos, cúmplices de vida. Enquanto outras crianças brigavam por brinquedos ou disputavam a atenção dos pais, James e eu criávamos nossos próprios mundos de fantasia. Inventávamos histórias no quintal, transformávamos galhos em espadas e cadeiras em castelos. Lembro-me de uma cena com clareza. Eu devia ter uns 10 anos e James 8. Estávamos na sala, em um dia chuvoso, sem poder brincar lá fora. Nossa mãe já estava exausta das nossas bagunças e nos mandou inventar alguma coisa que não destruísse a casa. Foi então que decidimos montar um teatro de bonecos com meias velhas. James fazia as vozes mais engraçadas e eu improvisava os cenários. Nós ríamos tanto que nossa mãe acabou assistindo ao espetáculo inteiro, batendo palmas no final como se estivéssemos num palco de verdade. Essa era a essência da nossa relação: apoio, parceria, uma ligação que eu acreditava ser inquebrável. Durante a adolescência, quando muitos irmãos se afastam, nós continuamos próximos. Eu contava a ele sobre meus primeiros crushes, sobre minhas dúvidas de adolescente, e James confiava a mim seus segredos, seus medos e sonhos. Eu sempre o enxerguei como alguém que precisava de mim, não só como irmã mais velha, mas quase como uma guardiã. Ele, por sua vez, era meu aliado silencioso, sempre pronto a me defender. Meus pais costumavam brincar que nós dois éramos gêmeos atrasados, porque parecia que não havia barreira entre nós. Essa conexão foi crescendo com o tempo. E mesmo quando saí de casa para cursar a faculdade, James e eu nunca perdemos contato. Telefonávamos todos os dias, trocávamos mensagens, e nas férias ele era o primeiro a me buscar na rodoviária, sorrindo como se eu tivesse ficado longe por anos. Ele não era perfeito, claro. James tinha um jeito sedutor e charmoso desde cedo, aquele tipo de pessoa que conseguia fazer amigos com facilidade e sempre arrancava sorrisos onde passava. Talvez eu devesse ter prestado mais atenção nisso. Talvez eu devesse ter percebido que por trás daquele brilho no olhar havia também uma sombra. Uma capacidade de manipular emoções que ele usava quando lhe convinha. Mas na época eu só via o irmão leal, engraçado e protetor. Apesar da nossa proximidade, eu sempre percebi que havia algo em James que ele não dizia em voz alta. Enquanto nossos primos e amigos comentavam sobre garotas, faziam piadinhas ou se gabavam de conquistas, meu irmão sempre se mantinha em silêncio. Ele sorria, desconversava, mudava de assunto com uma naturalidade quase imperceptível, mas eu notava. Havia um muro invisível entre ele e o mundo. Uma parte de si que parecia guardada a 7 chaves. Eu nunca o pressionei. Sempre acreditei que cada pessoa tem seu tempo, e James merecia o dele. Mas no fundo, eu sabia. Havia algo que ele ainda não estava pronto para dividir. Essa resposta veio numa noite chuvosa, quando eu tinha 23 anos e ele 21. Eu já morava em outra cidade por conta do trabalho, mas estava de visita em casa. Lembro-me de que estávamos sentados na varanda. Apenas nós dois bebendo chocolate quente. James estava inquieto, mexendo na caneca, batendo o pé contra o chão de madeira, como se tentasse encontrar coragem em cada movimento nervoso. Emma? Ele começou, a voz mais baixa que o normal. Eu preciso te contar uma coisa. Olhei para ele e vi aquele olhar que eu conhecia tão bem, o olhar de quem está prestes a desmoronar. Estendi a mão e toquei a dele. Você pode me contar qualquer coisa, James. Sempre. Ele respirou fundo, os olhos marejados. Eu sou gay. A confissão saiu num sussurro, quase engolida pelo som da chuva. Mas eu ouvi, e naquele instante entendi o peso que ele carregava. Vi anos de silêncio, de medo, de dúvidas desmoronarem diante de mim. E eu não hesitei. Soltei a caneca, abracei meu irmão com força e senti os ombros dele tremerem contra o meu peito. James, isso não muda nada. Absolutamente nada. Você continua sendo o meu irmão, a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Ele chorou. Chorou como não chorava desde criança, e eu chorei junto. Não de tristeza, mas de alívio por ele finalmente se libertar. E por ele ter confiado em mim para ser a primeira a saber. A partir daquele dia, prometi a mim mesma que seria sua fortaleza. E cumpri. O problema é que nossa família não era exatamente perceptiva. Meus pais, especialmente meu pai, tinham uma visão bastante conservadora do mundo. Crescemos ouvindo comentários preconceituosos, piadas cruéis na mesa de jantar, discursos inflamados que me davam náusea.
Eu sempre discordava, mas não tinha noção da dimensão até aquele momento. Quando James decidiu contar para eles, eu estava ao seu lado. Lembro-me da cena como se fosse hoje. Estávamos todos reunidos na sala e ele, com a voz firme apesar das mãos suadas, disse: Pai, mãe, eu sou gay. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe levou a mão à boca, chocada. Meu pai, por outro lado, não se conteve. Isso é uma fase, James. Você vai superar. James tentou explicar, tentou fazer com que eles entendessem que não era uma fase, que era quem ele realmente era. Mas meu pai se exaltou, levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, como se tivesse acabado de receber a pior notícia possível. Isso é uma vergonha para a família! Ele gritou. Você está nos desonrando! Foi nesse momento que perdi o controle. Levantei-me e fiquei na frente do meu irmão, como um escudo. Chega, pai! Vocês não têm o direito de tratá-lo assim. James não está fazendo nada de errado. Ele só está sendo honesto sobre quem é. Você vai mesmo defender essa loucura, Emma? Meu pai cuspiu as palavras como se fossem veneno. Vou, respondi sem titubear. E vou defender quantas vezes for necessário. Se vocês não conseguem amar o próprio filho pelo que ele é, o problema não está nele. Está em vocês. Minha mãe chorava, pedindo para que parássemos. James estava imóvel, os olhos fixos no chão, mas eu sabia que ele ouvia cada palavra. Depois disso, as coisas nunca mais foram as mesmas. Meus pais demoraram muito para aceitar. E a verdade é que nunca aceitaram de verdade. Havia sempre um peso, um julgamento no ar. Mas eu continuei firme. Fui a voz que James precisava quando a dele tremia. Enfrentei parentes que soltavam comentários venenosos em reuniões de família. Bati de frente com tios e primos que preferiam tratá-lo como um estranho. Houve vezes em que me vi sozinha, isolada, sustentando o peso de defendê-lo contra todos. Mas não importava. Eu faria de novo quantas vezes fosse preciso. James, por sua vez, sempre me olhava com uma gratidão silenciosa, como se eu tivesse salvo sua vida. E talvez, de certa forma, eu realmente tivesse. Eu acreditava do fundo do meu coração que nada no mundo poderia abalar essa confiança, esse elo que parecia inquebrável. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa. Desde muito nova, entendi que os livros e os estudos eram a única forma de escapar das limitações da nossa pequena cidade. Enquanto muitas pessoas ao meu redor levavam a vida no improviso, eu me agarrava a cada oportunidade de aprender. Passei noites em claro, abri mão de festas, me fechei em bibliotecas, e isso me levou a ser aprovada em uma universidade pública de prestígio. A mudança para outra cidade foi assustadora, mas também libertadora. Vivi anos intensos, dividindo repúblicas apertadas, sobrevivendo com pouco dinheiro, equilibrando estágios e provas difíceis. Foram anos de sacrifícios, mas que valeram a pena. Logo depois de me formar, consegui um excelente emprego em uma grande empresa, e pela primeira vez senti que todo o esforço havia se transformado em algo sólido. Eu tinha um futuro. James, por outro lado, sempre foi diferente de mim nesse aspecto. Inteligente, sim, e até brilhante em algumas áreas, mas sem foco. Enquanto eu me empenhava em cada etapa, ele parecia se perder em devaneios. Dizia que queria ser médico e passou anos tentando. Entrou e saiu de cursinhos, acumulou tentativas fracassadas em vestibulares, sempre com a mesma promessa de que, na próxima vez, daria certo. Essa próxima vez nunca chegou. Com o tempo, a família começou a se cansar. Eu percebia nos olhares e nos comentários velados que meus pais e parentes não acreditavam mais que James realizaria aquele sonho. Ele, no entanto, continuava insistindo, como se qualquer outra opção fosse inconcebível. Não trabalhava, não contribuía financeiramente com nada, apenas se dedicava a esse objetivo que parecia cada vez mais distante. Eu sentia a frustração dele, e ao mesmo tempo me compadecia. Era meu irmão. E eu sabia o quanto ele carregava a necessidade de provar a si mesmo que era capaz. Quando, depois de tantas tentativas, ele foi aprovado em algumas universidades particulares, parecia que finalmente havia uma saída. Mas as mensalidades eram impossíveis de pagar com os recursos da nossa família. Naquele momento, eu já tinha conquistado minha independência financeira e foi quase instintivo assumir a responsabilidade por ele. Ofereci-me para custear sua faculdade, seus livros e parte de sua moradia. Fiz isso sem pensar duas vezes, acreditando que estava apenas dando um empurrão para que ele construísse a própria vida. A partir de então, James passou a depender de mim não só emocionalmente, mas também financeiramente. Eu me tornei a base que sustentava seus estudos e seu cotidiano. Não foi fácil. Muitas vezes tive que abrir mão de meus próprios planos para manter tudo em dia, mas eu não me importava. Acreditava que era apenas uma fase, que logo ele se formaria, estaria trabalhando, e tudo teria valido a pena. Houve críticas. Alguns parentes disseram que eu estava me sacrificando por alguém que não sabia retribuir, que eu estava incentivando a acomodação, mas eu sempre os ignorei. Para mim, James era diferente. Eu acreditava nele de uma forma inabalável, mas eu estava errada.
Foi durante essa fase de conquistas profissionais e de responsabilidades com meu irmão que conheci aquele que se tornaria meu marido. Eu já estava estabilizada em meu emprego, dedicada ao meu crescimento dentro da empresa, mas também começava a sentir o peso da solidão. A rotina de trabalho, a pressão constante por resultados e a carga emocional de sustentar James financeiramente me deixavam exausta. Eu tinha amigos, claro, mas faltava algo. Faltava alguém que compartilhasse comigo tanto os dias bons quanto os dias difíceis. Nos conhecemos em um evento corporativo. Eu estava acostumada a ambientes formais, a conversas sobre números e metas, mas ele surgiu como uma presença diferente. Havia nele um carisma natural, um sorriso confiante, um jeito que parecia quebrar a rigidez daquele ambiente em segundos. Foi impossível não notar a forma como ele me olhava, como se enxergasse além da minha postura séria de profissional dedicada. Pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti relaxar, rir, sentir. Nosso envolvimento foi rápido, quase inevitável. Em poucas semanas, já estávamos saindo juntos com frequência. E em poucos meses éramos inseparáveis. Ele parecia reunir tudo o que eu sempre quis: segurança, inteligência, carinho, companheirismo. Ao lado dele, eu sentia que finalmente havia encontrado um equilíbrio. Eu já tinha a carreira, agora teria também o amor. Com o tempo, apresentei-o à minha família. Como eu esperava, houve certa resistência por parte dos meus pais, sempre desconfiados de qualquer mudança. Mas James, meu irmão, acolheu-o de imediato. Vi nos olhos dele a mesma simpatia que eu havia sentido desde o início. Eles se deram bem desde o primeiro encontro, e isso me deixou feliz. Para mim, era como se duas partes fundamentais da minha vida estivessem finalmente em harmonia. Essa relação, para mim, foi um divisor de águas. Eu acreditava ter encontrado um porto seguro, alguém com quem construiria um futuro sólido. Fiz planos, sonhei alto, e pela primeira vez, me permiti pensar em estabilidade afetiva, algo que sempre me parecia distante. Olho para trás hoje e percebo que talvez eu tenha me entregado rápido demais. Mas naquele momento, tudo parecia certo, encaixado. Eu tinha um bom emprego, estava ajudando meu irmão a realizar o sonho de se tornar médico. E agora tinha ao meu lado um homem que parecia ser o parceiro perfeito. Eu não sabia que, na verdade, estava apenas fortalecendo os laços de uma teia que, mais cedo ou mais tarde, iria me sufocar. Nosso casamento aconteceu pouco tempo depois de começarmos a namorar. Foi rápido, talvez rápido demais, mas eu estava envolvida em um turbilhão de sentimentos, que não me deixava questionar nada. A paixão, a sensação de pertencimento, a ideia de ter finalmente encontrado alguém que estaria ao meu lado em todos os momentos. Tudo isso falava mais alto do que qualquer cautela. Eu não pensei nas consequências, apenas segui o fluxo, acreditando que o amor seria suficiente para sustentar qualquer obstáculo. No início, a vida de casada parecia um sonho. Eu tinha a estabilidade de um bom emprego, conseguia pagar minhas contas e ainda ajudar James com seus estudos. Ele, por outro lado, não tinha a mesma condição financeira. Seu salário era consideravelmente mais baixo, e, ao contrário de mim, não tinha o hábito de economizar. Gastava tudo o que ganhava. Muitas vezes em coisas supérfluas, sempre com a justificativa de que dinheiro foi feito para ser usado. Eu não percebia isso como um problema. Pelo contrário, achava até encantador aquele espírito despreocupado, tão diferente da minha rigidez. Acreditava que essa leveza complementava minha seriedade, que juntos formaríamos um equilíbrio. Com o tempo, no entanto, comecei a notar um padrão. Ele não permanecia muito tempo em um só emprego. Sempre havia uma desculpa para a mudança. O ambiente não era bom. O chefe era difícil, o salário não compensava. No início, eu acreditava em cada justificativa. Achava que ele ainda estava tentando encontrar o lugar certo, a oportunidade ideal. Depois que nos casamos, a frequência com que ele buscava emprego diminuiu drasticamente. Era como se de repente não houvesse mais pressa. Enquanto eu trabalhava longas horas, conciliava responsabilidades e ainda ajudava James a pagar a faculdade. Meu marido passava dias inteiros em casa, às vezes alegando estar procurando vagas, às vezes simplesmente deixando o tempo escorrer. Eu não via isso como uma falha. Na época, eu enxergava tudo com olhos cegos de amor e confiança. Dizia a mim mesma que ele estava apenas vivendo uma fase difícil, que logo encontraria algo estável. Acreditava que, como casal, nós nos apoiávamos mutuamente, e que não havia problema em eu sustentar mais a balança por algum tempo. Com o tempo, percebi que a relação entre James e meu marido era surpreendentemente boa. Desde o primeiro encontro, eles pareciam se entender de uma forma natural, como se tivessem encontrado afinidades que eu mesma não esperava. Sempre riam juntos. Compartilhavam piadas internas e tinham um jeito quase imediato de criar cumplicidade. Para mim, aquilo era motivo de orgulho e alívio. Eu via ali a confirmação de que as duas pessoas mais importantes da minha vida poderiam coexistir em harmonia. James frequentava nossa casa com frequência. Às vezes, passava os fins de semana inteiros conosco.
Eu gostava dessa proximidade. Achava que meu papel de irmã protetora se mantinha vivo, mesmo depois do casamento. O que eu não percebia era que, naquela convivência aparentemente inocente, algo muito mais profundo começava a se desenhar. Algo que eu jamais poderia ter previsto. Era comum que eles saíssem sozinhos. Um jogo de futebol, uma cerveja em algum bar próximo, até mesmo idas ao cinema sem mim. Eu nunca questionei. Pelo contrário, achava bonito que meu marido tratasse James como um irmão mais novo, que o acolhesse sem reservas. Em minha ingenuidade, via nisso uma relação de irmandade que só fortalecia os laços da nossa família. Eu estava convencida de que meu marido fazia isso por mim, para agradar e para mostrar que aceitava meu irmão de verdade. Afinal, eu sempre tinha em mente a dificuldade que James enfrentava com o resto da família, e ver meu marido sendo uma presença positiva para ele me enchia de gratidão. Eu acreditava que juntos eles criavam um espaço seguro para James, um espaço de aceitação e companheirismo. Lembro-me de pensar inúmeras vezes o quanto eu era sortuda. Enquanto tantas pessoas relatavam conflitos entre cônjuges e familiares, eu tinha o privilégio de ver o meu marido e meu irmão se tornando quase inseparáveis. Isso para mim era motivo de conforto. Eu achava que aquilo era apenas uma extensão da lealdade que sempre existira entre James e eu, agora compartilhada com a pessoa que eu havia escolhido para dividir minha vida. Nunca passou pela minha cabeça que essa proximidade poderia significar outra coisa. Eu não conseguia sequer cogitar uma possibilidade obscura. Eu estava cega pela confiança que depositava nos dois, acreditando que estavam apenas construindo uma amizade genuína, enquanto, na verdade, o que se formava era a traição mais devastadora que eu poderia sofrer. Com o tempo, percebi que a relação entre James e meu marido era surpreendentemente boa. Desde o primeiro encontro, eles pareciam se entender de uma forma natural, como se tivessem encontrado afinidades que eu mesma não esperava. Sempre riam juntos. Compartilhavam piadas internas e tinham um jeito quase imediato de criar cumplicidade. Para mim, aquilo era motivo de orgulho e alívio. Eu vi ali a confirmação de que as duas pessoas mais importantes da minha vida poderiam coexistir em harmonia. James frequentava nossa casa com frequência. Às vezes, passava os fins de semana inteiros conosco. Eu gostava dessa proximidade. Achava que meu papel de irmã protetora se mantinha vivo, mesmo depois do casamento. O que eu não percebia era que, naquela convivência aparentemente inocente, algo muito mais profundo começava a se desenhar. Algo que eu jamais poderia ter previsto. Era comum que eles saíssem sozinhos. Um jogo de futebol, uma cerveja em algum bar próximo, até mesmo idas ao cinema sem mim. Eu nunca questionei. Pelo contrário, achava bonito que meu marido tratasse James como um irmão mais novo, que o acolhesse sem reservas. Em minha ingenuidade, via nisso uma relação de irmandade que só fortalecia os laços da nossa família. Eu estava convencida de que meu marido fazia isso por mim, para agradar e para mostrar que aceitava meu irmão de verdade. Afinal, eu sempre tinha em mente a dificuldade que James enfrentava com o resto da família, e ver meu marido sendo uma presença positiva para ele me enchia de gratidão. Eu acreditava que juntos eles criavam um espaço seguro para James, um espaço de aceitação e companheirismo. Lembro-me de pensar inúmeras vezes o quanto eu era sortuda. Enquanto tantas pessoas relatavam conflitos entre cônjuges e familiares, eu tinha o privilégio de ver o meu marido e meu irmão se tornando quase inseparáveis. Isso para mim era motivo de conforto. Eu achava que aquilo era apenas uma extensão da lealdade que sempre existira entre James e eu, agora compartilhada com a pessoa que eu havia escolhido para dividir minha vida. Nunca passou pela minha cabeça que essa proximidade poderia significar outra coisa. Eu não conseguia sequer cogitar uma possibilidade obscura. Eu estava cega pela confiança que depositava nos dois, acreditando que estavam apenas construindo uma amizade genuína, enquanto, na verdade, o que se formava era a traição mais devastadora que eu poderia sofrer. Os primeiros sinais foram tão sutis que, à época, eu não poderia imaginar o que significavam. Olhando para trás, hoje enxergo cada detalhe com clareza quase cruel, como se fossem avisos que gritaram diante de mim e eu simplesmente me recusei a ouvir. Tudo começou com pequenos olhares. Às vezes, quando estávamos todos juntos na sala, eu percebia meu marido e James trocando olhares rápidos, quase imperceptíveis. Eu interpretava como cumplicidade de amizade, como se tivessem alguma piada interna que eu não havia entendido. Eu sorria, achando que aquilo era apenas parte do vínculo deles, sem desconfiar de nada. Também havia a forma como James falava dele. Em várias ocasiões, percebi que meu irmão comentava sobre meu marido com uma admiração exagerada. Dizia coisas sobre o quanto ele era inteligente, engraçado ou diferente dos outros homens. Eu não via maldade nisso. Para mim, era apenas o reconhecimento de alguém que finalmente encontrara em outra pessoa uma figura masculina que o respeitava e o acolhia. Algo que ele nunca teve do nosso pai. Mas aos poucos, pequenos desconfortos começaram a se acumular.
Houve vezes em que eu chegava em casa mais cedo do trabalho e encontrava os dois rindo juntos na cozinha, como se compartilhassem um segredo que não me incluía. Houve outras em que percebi um silêncio repentino assim que eu entrava no cômodo, como se a conversa tivesse sido abruptamente interrompida. Na hora, eu ignorava, convencida de que estava apenas imaginando coisas. Meu marido, que antes sempre me contava sobre os planos do dia, passou a ter momentos em que dizia, vou sair com James, sem dar muitos detalhes. Eu não questionava. Pelo contrário, incentivava. Dizia a mim mesma que era saudável os dois terem essa proximidade, que isso só reforçava o quanto nossa família era unida. Houve também o fato de que James parecia passar cada vez mais tempo conosco, a ponto de eu começar a ouvir comentários de colegas e conhecidos. Algumas amigas me perguntavam se eu não achava estranho meu irmão estar sempre tão presente. Eu ria, achando graça, e respondia que aquilo era apenas prova do quanto éramos unidos. Eu estava cega. Cega por amor, por confiança, por acreditar que as pessoas que eu mais amava no mundo jamais seriam capazes de me ferir. Todos esses sinais que hoje vejo como evidências gritantes, na época eram apenas detalhes sem importância para mim. Aos poucos, sem que eu percebesse, a linha entre irmandade e algo mais começava a ser cruzada bem diante dos meus olhos. E eu, ingênua, continuava acreditando que vivia em um lar perfeito, cercada de amor e lealdade. Mal sabia eu que aquela harmonia era apenas a superfície de uma traição inimaginável, prestes a ser revelada da forma mais brutal possível. O dia da descoberta começou como qualquer outro. Eu tinha chegado em casa exausta do trabalho, ainda com a cabeça cheia de relatórios, prazos e reuniões. Meu marido estava no banho, e o celular dele estava largado sobre a mesa da sala. Não era algo incomum, afinal, eu nunca fui o tipo de pessoa desconfiada. Sempre respeitei o espaço dele, e ele o meu. Só que naquela noite algo me incomodava. Um detalhe pequeno, mas que me fez pausar. Vi uma notificação do aplicativo de finanças que nós dois usávamos, o mesmo que servia para controlar cartões e gastos bancários. Ele havia feito um pagamento em dinheiro para alguém. Não era um valor absurdo, mas era recorrente. Havia várias transferências para a mesma pessoa. Por um instante, pensei que pudesse ser algum amigo, ou até mesmo James, já que meu irmão sempre precisou de apoio financeiro. Mas ainda assim meu estômago se revirou. Eu sabia a senha. Ele mesmo havia me dado meses antes, quando configurei o aplicativo no celular dele. Nunca tinha sentido a necessidade de usá-la, mas naquele momento, minhas mãos tremiam como se algo me empurrasse a fazê-lo. Quando abri o aplicativo, meu coração começou a acelerar. Os pagamentos estavam mesmo direcionados para James. Transferências frequentes, algumas acompanhadas de pequenas mensagens. Valeu. Foi incrível ontem, não vejo a hora da próxima vez. Meu corpo gelou.